Fala, fiel. Normal aconteceu hoje, hein? Mais uma vitória do Coringão. Coringão garantiu 3 pontos hoje contra o Velo Clube, dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena. Fez o primeiro gol de falta, um golaço do Coronado. Golaço, golaço, golaço. Como bate bem na bola o nosso queridíssimo Igor Coronado. Meteu do meio da rua, no canto do goleiro. O goleirão aceitou. 1-0 Corinthians. O Velo Clube empatou depois que o Corinthians perdeu um pênalti. Pô, Romero, aí você pisou na bola, né, Romerão? Pô, brigou com o Yuri Alberto pra bater o pênalti. Bateu o pênalti, perdeu, não conseguiu fazer nem no rebote. E aí na sequência o Velo Clube empatou, mas graças ao Thales Mágico, a gente saiu com a vitória, garantiu a vitória pra gente, 2-1. Corinthians soma mais 3 pontos, 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. E é isso, vamos somando a sequência de vitória aí. Bora lá ver o que a mídia tá falando sobre essa vitória do Corinthians. A tela, mas boa noite, Paulo Sérgio. Esse Corinthians, hein, Paulo Sérgio? Bom. 2 vitórias, boa noite, Paulinho. Boa noite boa noite a todos. Castanho, eu conheço o Castanho já da época do Barueri. Barueri, não colocaram aí, mas começou lá, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós temos um Corinthians aí. Bom, eu estava até falando com o Chicão, o ano passado nós estávamos sofrendo no início do ano, né? E a ponto até de rebaixamento. Então, hoje a gente tá todo mundo feliz. Por gentileza, Chile, põe o Salazar aqui na tela. Deixa eu ver o Salazar aqui. Ele está com o Guilherme. Nós estamos aqui na Neoquímica Arena, aguardando os jogadores passarem por aqui. O Guilherme acabou de dar entrevista, veio correndo para atender a gente com exclusividade aqui no Mesa Redonda. 2-1 Corinthians. Guilherme, já vou começar passando a bola aqui para o técnico, ex-centroavante e técnico hoje do Velo Clube. 2-1 para o Corinthians. O Corinthians abriu o placar com o Coronado. O Amorim empatou no segundo tempo e logo depois o Thales Magno fez o gol da vitória do Corinthians. Talvez mais difícil do que muitos corintianos estavam imaginando. E aí você pode falar também um pouquinho do seu trabalho. Boa noite, obrigado, Guilherme. Boa noite a todos que estão na mesa. Cara, dentro das nossas possibilidades, nós fizemos um jogo muito duro contra o Corinthians. Eu acho que dentro de todos os fatores, né? O Corinthians 10 vitórias consecutivas, jogando aqui na arena lotada. Nenhum dos meus jogadores haviam jogado um jogo de Campeonato Paulista. Então, assim, nós fizemos um jogo muito duro, muito duro. Nós tivemos 14 finalizações contra o Corinthians aqui na arena, é bastante significante. Obviamente que nós adiantamos as linhas, né, no segundo tempo, já estava perdendo já. Ficamos expostos, obviamente, mas nós suportamos bem a pressão do Corinthians. Aí o Corinthians começa a fazer as mudanças, entra Memphis, entra Thales, então assim, é bastante complicado, mas eu hoje tenho que dar os parabéns para os meus atletas, porque fazer o jogo que nós fizemos aqui hoje não é para qualquer time, não. Dá esperança para o resto do campeonato, não tenho dúvida. Garrafa, o homem está aqui, ó, de escuta à disposição da bancada. Legal, Salazar, você traz um convidado muito importante aqui no Mesa Redonda, é um parceiraço, é competente, é um homem da bola, já esteve aqui no Mesa Redonda com a gente e desenvolveu como sempre. E Guilherme, como você bem disse, você teve que de repente subir um pouco as linhas, já estava perdendo, mas enquanto né, o placar era de igualdade, o Velo competiu. O Velo, ele sai com uma derrota, mas compete com um time que me parece, eu quero saber a sua opinião. O Corinthians, daquilo que você está vendo, mesmo à distância, é um time que pode brigar por grandes coisas na temporada, e parabéns pelo posicionamento do seu time hoje, até pela partida, apesar da derrota, Guilherme. Garrafa, eu acredito que sim, o Corinthians vai brigar. Eu acho que muitos jogadores que individualmente podem definir uma partida, um elenco excepcional, né? Eles vão trocando e aumentam, obviamente, a dinâmica, porque os jogadores entram descansados, mas não cai a técnica. Acho que isso é primordial. Às vezes você troca para entrar um jogador mais descansado, mas você perde um pouco tecnicamente, não é o caso do Corinthians. Às vezes até melhora tecnicamente o time com as entradas. Então, assim, se você tem esse tipo de situação no elenco, você vai brigar por coisas grandes. Eu acho que hoje, por tudo o que a gente tem visto, pelo contexto geral, de já estar usando o time já, né, nos primeiros jogos, a maioria dos titulares, eu vejo o Corinthians hoje como não vou dizer um grande favorito, porque clássico é clássico, né? Mas o Corinthians é o favorito ao Campeonato Paulista. Vira aí, rapaziada. Guilherme, que foi centroavante dos bons aqui no Brasil, viu?
Falou que o Corinthians com certeza é um dos favoritos, cara. É um dos favoritos, se não o favorito. Ele falou que só não vai falar que é o favorito, porque clássico é clássico, mas que pela bola que o Corinthians está jogando, é sim um dos favoritos, dos claros favoritos aí ao título do Campeonato Paulista. É bom ouvir isso, né, de um cara que tá trabalhando dentro do Campeonato Paulista ali, acabou de enfrentar o Corinthians, então é legal ver essa troca de ideia aí por parte do Guilherme. Chico, gostou do Corinthians hoje? Um Corinthians praticamente com força máxima. Ainda faltou o Garro, falta um ou outro, mas já numa segunda rodada, 2 vitórias consecutivas. O Corinthians já são 11 jogos, são 11 vitórias consecutivas, não é isso? 10 vitórias. São 10 vitórias, porque teve, 10 vitórias. Tá certo, 10 vitórias consecutivas no Brasil, né? No Brasil. Porque teve a derrota lá na Argentina pela Sul-Americana. Já quer jogar água no chope da Fiel, hein? Eu não Você posso vê, Castan? É uma informação, né? É um asterisco, asterisco. Olha a cara do Chicão pra ele. É só uma informação, Chico. Olha a cara do Eu Chicão que pra ele. aguentar esse A alegria cara do Chico na Langa, redação. Agora vem aqui encher a paciência. Não, meu. mas- São 10 vitórias. Pronto, Tá fim da bom. conversa. O jogo, Chico. Olha, o jogo, que nem disse o Paulo Sérgio, agradou, né? Mas fica uma dúvida muito grande. E eu estou aqui com esse negócio na cabeça. Romero batendo pênalti. Será que é o certo? É o correto? Eu, Garrafa, sinceramente, acho que o Romero não pode mais bater pênalti no Corinthians. Ele já errou o pênalti contra o Botafogo, um jogo super importante lá em Botafogo, não sei se você está lembrado disso, ele perdeu um pênalti que não podia ter perdido. O resultado seria 2-2, era um ponto precioso para o Corinthians. E o Romero dessa vez perdeu de novo, chutando de novo muito mal. Dessa vez ele não deu aquela paradinha, aquele saltinho de coelho, né, que ele costuma dar. E já era, para mim, um fato encerrado. Deixa o Roberto bater, que é artilheiro e está com uma boa fase, né? Mas ele continua batendo no Corinthians inexplicavelmente. Espero que esse pênalti que ele perdeu sirva de lição e o Ramon Dias realmente reconsidere, né? Porque Romero como batedor oficial do Corinthians não dá. Por falar em batedor, e eu já vou deixar à vontade, eu começo com o Castão, mas vocês fiquem à vontade. Coloca, Chile, o primeiro gol do Corinthians para a gente falar um pouquinho do Coronado. Repito, estamos aguardando a coletiva da Comissão Técnica do Corinthians, tá? Com o Ramon Dias e o Emiliano, e também zona mista com os jogadores e o presidente do Corinthians ao vivo no Mesa Redonda. Ô Castan, o Coronado não vinha recebendo muitas oportunidades do Ramon Dias. Verdade que o Garro estava comendo a bola, né, jogando muito bem ao final da temporada passada. O Coronado, em algumas oportunidades, entendo que pode até jogar junto com o Garro, mas já na primeira rodada ele não começou como titular, hoje começou como titular e eu gostei muito, deu ritmo. Fale um pouquinho do Coronado e tecnicamente explica pra gente essa batida. Quero ouvir o Miller, quero ouvir o Paulo também sobre o lance. O Coronado ele tem a característica muito parecida com o Garro, né? E a gente via que o Garro ano passado estava jogando muito e não tinha como tirar o Garro. E quando o Coronado entrava com o Garro ali, ele ficava meio perdido, eles não conseguiram encaixar, jogar os dois juntos. E hoje, onde ele era o principal armador do time, realmente, ele cresceu, jogou, todas as bolas passavam pelo pé dele, Isso. fez uma grande partida, o gol também deu confiança para ele. Apesar que se eu sou do time do Velo Clube, eu ia matar o goleiro no intervalo, porque tomar um gol naquele canto ali, não pode tomar aquele gol ali. 1,90 m, né? Enfim, mas o Coronado realmente fez um grande jogo. E vem mostrando aí porque que foi contratado pelo Corinthians. A gente tem visto que é um jogador que tem potencial e espero que ele possa crescer muito esse ano aí e ajudar o Corinthians nas competições. Dá pra... Eu creio que Pois o não, maior Paulinho. problema do Coronado é a parte física. Ele, bem fisicamente, ele vai poder ajudar muito o Corinthians. Então, em certos momentos, ele não tinha força. Hein, jogador? Não tinha força nas pernas e tal, para fazer as jogadas, ir até o final. Mas é um baita de um jogador, Mas tem isso não talento. é começo de temporada só, Paulinho? Não, eu digo já do ano passado, né? O ano passado o que prejudicou Porque ele ele. não teve muita sequência também, porque o Garro, como titular... Aí depois também se machucou. Não tinha muito espaço Teve pra um jogar. período que ele se machucou É, também. verdade. O Então, momento a parte do Garro, física como disse dele o Castão, foi muito importante para talvez essa ausência do Coronado, né? Então, agora começando, sabendo que ele vai poder jogar, a temporada é muito longa. E o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista é um torneio, se queira ou não, o início, né? É o início da temporada. Sim. Quer dizer, é onde ele pode pegar ritmo para o resto da temporada, que tem muita jogo importante. E né? aproveitar as oportunidades, né, Miller? Foi o que fez, ganhou a condição titular, como bem disse o Castan, o jogo passou muito por ele e eu quero que você fale também, deixa eu aproveitar o Castan. Castan, como disse, acho que foi o Coronado, a gente vê em rede social e tal, amanhã tem a votação, repetindo, né, para o impeachment ou não do presidente Augusto Melo.
isso com os conselheiros do clube. Se ele for empichado, ainda precisa, pelos conselheiros, precisa de uma avaliação, uma validação do associado. Então, o clima político está fervendo dentro do Corinthians. Para o elenco, isso pode atrapalhar o bom momento do futebol do Corinthians, o aspecto político, caso venha o impeachment do Melo? Ô Garrafa, para mim é muito claro isso, tá? Para mim, assim, é uma questão muito assim, objetiva. Se tocar ali no bolso dos atletas, aí realmente a coisa fica difícil. Porque eu tive essa experiência no Vasco. Eu não joguei em muitos clubes na minha carreira, passei por poucos clubes. Clubes onde essa questão política eu nem percebia isso. Agora no Vasco, aí quando tem problema político, aquilo ali, picuinha dali, picuinha daqui, e você não recebe, aí sim afeta os atletas. Agora, como o presidente falou, que os atletas estão em dia, está tudo certinho, eu acredito que os atletas nem se preocupem com isso. A questão é eles têm que trabalhar e têm que receber. Então, se estiver recebendo, a questão do dinheiro, dá tudo certo, na minha opinião, acho que não afeta em nada. É a opinião, obviamente, que a gente colhe sempre aqui do Paulo e do Miller, por isso que eu fiz questão de ouvir diretamente o Castan. Vou devolver a palavra ao Miller, que a gente falava do Coronado. Quero saber se está merecendo mais oportunidades, se é peça importante, se pode ser realmente peça importante para essa longa e extensa temporada do Corinthians, Miller. Olha, Rafa, eu não tenho dúvida que o Coronado é um bom jogador. Para mim, tecnicamente, é o melhor jogador do time do Corinthians. Como nós sabemos, ano passado... Mais que o Garro, ô Miller? Ele é o melhor jogador, tecnicamente, Perfeito. do Corinthians. O ano passado, ele não teve muitas oportunidades por conta daquilo que o jogador falou. Teve contusão, o Garro cresceu de produção, quer dizer, esse somatório de coisas fez com que ele não tivesse muitas oportunidades. Agora, se ele estiver bem fisicamente, como disse o jogador, e tiver chance de jogar mais, tecnicamente, ele faz diferença, né? Hoje mesmo, ele foi determinante para a vitória do time. Então, acho que ele precisa de mais jogos, jogar mais. Quanto mais ele jogar, mas ele vai se sentir valorizado, com mais confiança, aí sim ele pode render mais, ser mais produtivo para o time, porque tecnicamente ele é indiscutível. E sobre Rafa, essa questão política, eu fui agora convidado para ser chefe de delegação da Copinha e conversando com alguns Parabéns, Paulo, foi bem conselheiros, legal, obrigado, legal. Conversando com Merecido, alguns Paulinho. conselheiros, obrigado. Conversando com alguns conselheiros e com alguns dirigentes lá, os jogadores todos estão a favor do Augusto Melo. Até o próprio Memphis queria chegar lá e falar por as caras. O Augusto que segurou. Então essa fala do Coronado de que nós estamos trazendo bons resultados para que isso ajude o presidente, você já começa a ver que eles estão tudo a favor do Augusto Melo. E a gente fica esperando amanhã, mas também alguns conselheiros lá já sinalizaram aí que vai dar a favor do Augusto. Vamos aguardar amanhã, a gente vai acompanhar tudo isso muito de perto no Gazeta Esportiva e também no site gazetesportiva.com. Bom, Coronado, falamos, o Tales em 2 jogos, 2 gols, decidiu para o Corinthians, fiquem à vontade, Alex, começa com você e fique à vontade para falar sobre o Tales. O Romero hoje teve um primeiro tempo discreto. Aliás, o Romero é discreto faz anos, né, na minha opinião. Ele é importante em alguns momentos, faz alguns gols, tem um nome dentro do Corinthians. Mas se você perguntar para o próprio torcedor do Corinthians, se fizer uma pesquisa aí com a fiel torcida, não vai dar nem rosquinha para o Romero ter uma vaga no time, por exemplo, como a gente está discutindo o Thales Magno. O Romero, tecnicamente, eu acho um jogador extremamente limitado. Ele é esforçado, voluntarioso, como eu disse, fez gols importantes, sim. É identificado. É identificado, e tudo isso é legal. Mas se você comparar o Romero hoje com os jogadores que o Corinthians tem, não dá nem para imaginar o Romero ser titular. Então, para começar, como é que o Thales Magno fica na reserva e o Romero é capitão do time, joga, bate o pênalti, o Yuri Alberto já reage nas redes sociais, não sei se a gente vai mostrar aí o post do Yuri Alberto. Daqui a pouco. Mas a gente já sabe o que ele falou aí, enfim, deu uma indireta realmente, ficou claro para mim. Então é um negócio que faz mal até para o Corinthians. Você começar a ter jogadores que não são tão bons como titulares, como líderes absolutos, jogadores que são melhores ficam de fora. E aí os próprios jogadores do elenco podem ficar meio... O Thales Magno. Para mim tem vaga nesse time. Ainda mais agora, nesse momento que o Corinthians está jogando com time misto, sem a principal força. Como é que o Thales fica no banco? Eu não entendo. Não, e outra coisa, ele tem 22 anos, né? Estava conversando com o Castan aqui. O Castan viu o Thales crescer no Vasco. Viu o Thales crescer no Vasco. E sempre jogou desse jeito, né? Sim. Sempre foi bom jogador decisivo, né? Era assim no Vasco e está sendo assim no Corinthians. Ele já é um pouco mais maduro,
Né? Ele deu azar que se machucou ano passado. Ele entrou bem, fez gol e se machucou. Aí voltou só no final do campeonato. Acho que o Castan falou, na última participação do Castan, na última visita que ele nos fez aqui, foi acho que no momento que o Corinthians estava contratando o Thales Magno, você já falava o que tinha observado nas categorias de base e ele está respondendo dentro de campo. É para ser titular nesse momento, Castan? Eu creio que sim. Eu acredito que a dificuldade do Thales no ano passado, eu conheço esse menino, ele subiu com 16 anos no Vasco. Então, assim, acho que ele, não sei se alguém subiu mais jovem que ele nesse tempo, mas ele era o jogador mais jovem, ele era um profissional do Vasco. Esse menino, ele teve a dificuldade no Corinthians porque ele não conseguiu jogar na posição dele, que ele joga ali pela esquerda, aberto, e traz para dentro e faz aquela confusão toda ali que a gente viu, porque ele é muito habilidoso. Só que quando ele joga de costas, que eu vi muitas vezes ano passado, que ele estava no meio, ele tem essa dificuldade de jogar de costas, ele não tem muito aquela noção de espaço ali no meio. Mas aberto para ir para a esquerda, se ele ficar ali na esquerda... Fazer um contra um... Ele vai conquistar o espaço dele naturalmente e vai crescer muito. Como eu estava falando com o Chico aqui, é um garoto de 22 anos. Eu estava vendo aqui a entrevista dele depois também, quando estava vindo para cá para o programa. Agora no meio do ano vai acabar o contrato dele, então eu acho que é um grande investimento para o Corinthians também pegar esse garoto, porque eu creio que vai ter uma venda também próxima aí depois também. Então o Thales aí eu torço muito por ele, porque é um garoto muito do bem e joga muito. E torço muito para que esse ano aqui ele possa desempenhar o papel dele. Luxemburgo que lançou ele, não foi? Foi o Lucha. Possa desempenhar o papel dele jogando ali pela esquerda ali, que ele possa ter mais momentos ali naquele lugar, que é o lugar onde ele joga bem. Mas você sabe, eu até entendo de ser um jogador que joga ali pela beirada, mas hoje, nessa função, você tem que voltar muito para marcar. É isso aí, é isso que eu queria perguntar para você. Ele não tem muito essa dinâmica de voltar para marcar, depois voltar para atacar. Tinha que alguém taticamente, fazer. como é que você resolve isso? Não, desculpa, Paulo. Tanto que o Lucha, muito bem observado isso aí. Tanto que o Lucha, no nosso time do Vasco, nessa época, ele não deixava o Thales voltar. Aí, ele deixava o Thales como uma válvula de escape para o contra-ataque já, porque ele já sabia que ele não tinha essa força física de ir e volta, ir e volta. Aí o Thales já ficava ali no miguezinho ali, acompanhava o lateral até um momento. Quando a gente recuperava a bola, já dava a bola nele. Então, por isso que o Ramon coloca ele no meio hoje, né, Chicão? Aí teve um cara lá que começou a cornetar, né? Porque já começou a cornetar o Ramon, porque substituiu isso errado, né? Você lembra, Chicão? E tem que quebrar a bola. Tem que quebrar a bola, aí vai e faz o gol. Aí, como meia direita. Como meio, aí você acabou de falar. E todo mundo. Não citei você. Eu não tô dizendo que sou. Meu papel aqui é fazer o contraponto. Você subiu a voz, eu senti assim que... Subi muito mesmo. Subiu. Você achou que ele vestiu exagerei um pouco. Vestiu a carapuça, foi isso? Exagerei um pouco. Ei, Chico, ele vestiu a carapuça. Exagerei, jogador. Exagerei um pouco, né? Falei meio... Mas não é que, é que o Cássio acabou de falar, ele é um jogador de lado de campo. E aí, na substituição, ele tira o Coronado, que era o jogador que estava distribuindo o jogo, e ele põe o Thales por dentro. Então. Saiu o gol? Saiu, mas para mim, eu concordo com o Castan, e acho que a grande maioria entende que ele agora, muito útil pelo lado. Por que ele colocou o Castan? Por que ele colocou o Thales ali? Para não ter esse problema dele ficar voltando para marcar. Então ali ele jogava mais solto. Mas você perde a principal característica dele. Mas quem jogou na posição do Coronado foi o Memphis Depay. Chicão, explica pra ele. Foi o Memphis Depay. Explica pra ele, Chicão. E ele caiu pela esquerda, fazendo aquela função que vocês são resultadistas, né? Ele fez o gol, deu tudo certo, né? Né? Bom, tá certo. A gente, na sequência, o Salazar levantou um tema importante sobre o Yuri Alberto. O Chico já falava aqui na abertura de negócio de cobrar pênalti, e o Salazar lá já trouxe a informação de que parece que teve uma postagem do Yuri Alberto, teria sido uma indireta para o Romero, tal, porque o Yuri queria bater o pênalti, o Romero bateu, mas erra quem bate, né? A gente vai discutir isso, só que antes chegou aquele momento, encerraram as minhas férias, mas chegou aquele momento que eu adoro. Ecobeer. Ecobeer nas férias, hein? Meu Deus! É o momento de falar do Chopp Verde. Ecobeer tem um estilo próprio para cada beer. Beba com moderação. E se beber, não dirija. Ô Salazar, o que aconteceu aí em rede social que você levantou com o próprio Thales Magno, referente a Yuri Alberto e Romero sobre a penalidade máxima? O que aconteceu, Salazar? Olha só, Garrafa, chamou muita atenção da gente, pegou todo mundo de surpresa aqui, porque a gente percebeu o Yuri Alberto indo até a bola ali, batendo um papo com o Romero na hora da cobrança do pênalti, e aí o Romero ficou com a bola para batida, acabou desperdiçando a penalidade, o Yuri Alberto saiu andando e tudo mais, e aparentemente estava tudo bem. Só que acaba o jogo, vitória do Corinthians, todo mundo vai pro vestiário e de repente o Yuri Alberto posta lá no Instagram dele um story que ele diz o seguinte, dá uma olhadinha aí, ó.
Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. O que será que o Yuri Alberto quis dizer com isso? Para muita gente, só pode ser um recado para o Romero, mas será que é? Será que não é? A gente aqui consultou a assessoria do clube, a assessoria disse que não tem essa informação. O Yuri Alberto foi para o doping, então perdeu o contato aqui com muita gente aqui do vestiário. Tentei o Thales Magno, porque o Thales Magno estava lá dentro do vestiário, de repente presenciou alguma coisa. Enfim, a gente não tem essa resposta, mas está aí. Yuri Alberto escreveu exatamente isso. Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. O que ele quis dizer com isso? Tá bravo ou não tá com o Romero? Será que foi para o Romero? A gente vai ficar com essa dúvida, pelo menos por enquanto, tá? Se a gente tiver alguma novidade, eu aviso vocês, mas eu vou deixar essa para vocês debaterem. E antes de encerrar, Garrafa, apenas algumas informações. O Corinthians volta a campo na quarta-feira, 7h30 da noite, de novo aqui na Neoquímica Arena, para enfrentar o Água Santa pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Corinthians que já está a 11 jogos seguidos, só vencendo, se a gente emendar com a sequência lá do ano passado. Memphis Depay estreou, jogou hoje, entrou aos 22 minutos do segundo tempo e olha, teve pelo menos umas 3 chances claras, uma delas cara a cara com o goleiro do Velo Clube, mas não foi dessa vez que saiu o primeiro gol em 2025 do atacante holandês. E para encerrar agora definitivamente sobre amanhã, amanhã, a partir das 19 horas, no mini ginásio do Parque São Jorge, que você, Garrafa, conhece tão bem, Paulo Sérgio, vai ter a votação que pode definir ali a destituição ou não de Augusto Melo. Para explicar para todo mundo, uma maioria simples, com um voto secreto, voto no papel, fantástico. A gente teve uma entrevista do delegado Thiago Fernandes. Rodrigo Garro, por gentileza. Rodrigo Garro, claro. Tem estreia prevista ou não? 15 segundos. Para você, bom programa aí, pessoal. Segura mais um minutinho para mim. Você tem 15 segundos para responder sobre Rodrigo Garro. Por gentileza. Rodrigo Garro, claro. Tem estreia prevista ou não? 15 segundinhos para você, Salazar, por gentileza. Não tem não, Garrafa, e não é por causa da situação dele na justiça argentina, é por causa de uma tendinite no joelho que ele vinha sofrendo desde abril do ano passado. Ele jogou realmente no sacrifício, fazendo infiltração e, quietinho, não falou nada pra ninguém e agora tá tratando. A tendência de pelo menos 1 mês e meio de tratamento pro argentino, Garrafa. Perfeito, tá certo. Liberando então agora sim o Thiago Salazar. No meu tempo de repórter, o Alex de repórter, o Chico, né? Ainda tempo de repórter, o Bacé já não pegou essa época, essas situações não tinham essas postagens em redes sociais. Quando tinha o problema, chegava o Castan. O Castan chegava, dava uma declaração, o Paulo dava uma declaração, o Miller dava uma declaração, ou não, e aí a gente ia ouvir. Se o Paulo falasse algo referente ao Castan, a gente ia chegar no Castan, o Paulo falou, não, é isso. Então, eu não quero entrar nesse mundo, não é? Mas vou perguntar para vocês acham que tem alguma correlação? Eu, sinceramente, não entendi a postagem, não consegui decifrar. Deus não me permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Eu não sou adivinho, homem que faz charada, mas enfim, Paulo, você acha que tem alguma coisa a ver? São novos tempos, Paulo Sérgio. Na nossa época era olho no olho. Mas você acha que tem alguma coisa a ver, isso aí do Yuri Alberto? Eu nem postaria esse tipo de situação, já cria uma especulação desnecessária, Paulo. Cara, eu não acho que não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Até porque ele sabe muito bem o que ele passou no passado. Todo mundo ficou apoiando o Yuri. E eu creio que é o momento que ele vai apoiar a galera também. Você acha, Paulo, que tem alguma correlação com o lance do pênalti? Pode ter ou não? Alex? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Enquanto ninguém vier esclarecer, eu acho que pode. Como é que poucos minutos depois do jogo, ele vai e posta na sala do antidoping uma coisa dessa, que lá mesmo entre os repórteres que acompanharam o jogo de perto, gerou todo esse burburinho. Não é a gente que está aqui jogando no ar uma coisa. Isso saiu de lá do Corinthians, lá do vestiário, da zona mista, e está sendo colocado para debate. Então, se teve aquela coisa de deixa eu bater o pênalti, não, eu que bato, e aí ele vem na sequência e posta uma coisa que se encaixa com uma situação como essa, eu acho que pode ter a ver. Agora, ele pode chegar também e falar, não, eu postei porque teve um problema na minha família lá, e tem um cara que é meio convencido, então o ego dele ficou mais inflado, então dei um recado para minha família. Não sei, ele pode inventar também qualquer coisa, mas que pode ter a ver e que se encaixa nessa situação, sim. Se encaixa, claramente. Castan, o que dá para avaliar do que foi postado pelo Yuri Alberto? Tem a ver com o lance do pênalti, não tem a ver, pode ser, enfim? Eu acho que também tem a ver, sim, com o lance do pênalti, mas eu acho que é uma coisa simples de resolver. Ramon Dias amanhã já chega lá, chama para conversar e já resolve. E são duas coisas necessárias. A primeira é a questão da postagem do Yuri mesmo,
Acho que não precisava dessa postagem. E depois também eu acho que o Romero, sendo uma referência, ele tinha que dar a bola pro Yuri também para bater. É claro que todo mundo quer fazer gol logo, começo de temporada, mas o Yuri Alberto, ele é o centroavante do time. O Romero acabou de renovar o contrato, tem muitos anos no Corinthians. Não precisa já. Disso mais. Não precisa mais provar, assim, vamos dizer, não precisa provar nada para ninguém. Já é o cara que é referência. Então pega a bola, o capitão do time, eu acho que o capitão do time, o cara referência, ele tem que falar, cara, vai lá e bate o pênalti e faz o gol. Então 2 coisas necessárias, mas são pequenas. Eu acho que não esconde esse bom início de ano do Corinthians, com 2 vitórias. Eu acho que o Corinthians está no caminho certo. O Ramon amanhã chama os 2 ali, dá um puxão de orelha nos 2 se abraça, pede desculpa e segue a vida. Ô Chico, você acha que teve uma cutucada do Yuri Alberto no Romero? Nossa, total. Total. E eu queria ter escrito o que ele escreveu. Porque, sabe, ele tem razão. Ele tem razão. Você tá impossível hoje, hein, Não, Francisco ele tem razão no que ele está falando. Porque o Romero usou o ego ali na hora. Dá a bola para mim que eu vou bater. Eu sou o capitão. Eu sou o capitão. E se impôs, né? Se impôs. Foi lá bater uma cobrança. Mas quem foi o artilheiro do Brasileirão ano passado? Uma cobrança sem vergonha. Sem vergonha. Não se pode deixar esse rapaz bater pênalti mais no Corinthians. E o Yuri Alberto está certíssimo em reclamar. Está certíssimo. Se eu fosse ele, eu reclamaria também. Miller, você acha que teve alguma coisa a ver? Você vai na linha do Castanho e se resolve tranquilamente lá? É o treinador? São os próprios jogadores? É o capitão? Como é que isso pode repercutir na representação? Olha, Rafa, se eu fosse o Yuri Alberto, eu pegava a bola da mão do Romero e ia bater o pênalti. Aí sim. Deixa eu bater o pênalti. O Yuri Alberto tem essa moral, e se eu fosse ele, eu faria isso, né? Agora, por outro lado, ele foi mal se por acaso, como o Castanho e o Chico disseram, né? Se tem a ver com a atitude dentro de campo do Romero, aquela coisa toda, aí ele foi mal. Não precisa postar essas coisas. Chegasse e falasse pro Romero no vestiário. Exatamente. Acabou o jogo. Mas eu acho que existe até um cuidado por parte do Yuri Alberto em não desorganizar ou bagunçar o vestiário. Mas quando vai à rede social, perdeu qualquer cuidado. Olha, eu sou a favor, como existe hoje rede social, faz uma coisa direta, como o Dudu fez. Uma coisa direta. Só não precisa xingar, né? Agora jogar uma poesia, incógnita. Já não gosto. Quer ver? Aliás, né, Chile, por falar em Yuri Alberto... Isso aí, rapaziada. Vocês viram aí, post do Yuri Alberto. Yuri, pelo jeito, ficou bravo com o Romero ali. A gente percebeu, né? Quem tava assistindo o jogo ao vivo percebeu que teve um desconforto sim, cara. A galera falou que não ali, mas teve um desconforto. Acredito eu que o post que o Yuri fez também foi pra dar uma chamada no Romero ali, né? Talvez se ele fosse falar com o Romero no vestiário, talvez esquentasse os ânimos. Então eu não sei, cara. Eu não sei, mas a atitude do Romero me incomodou bastante. Não sei se incomodou vocês, mas pessoalmente me incomodou bastante. E depois que ele perdeu o pênalti, então, aí, meu Deus do céu, cara. Aí, cara, igual o Chico Lang falou, já não é o primeiro que ele perde. E hoje tinha o Coronado em campo e tinha o Yuri Alberto. São 2 batedores de pênalti, então não tinha que se meter, não tinha que ir lá bater o pênalti, né? Ele quase complicou um jogo que não estava complicado. Faz o 2-0 ali, mata o jogo, né? Mas não, por causa de ego, ele foi, bateu, perdeu, quase complicou o Corinthians. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam da atuação do Thales Magno, do Igor Coronado e a discussão entre Yuri Alberto e Romero? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal pra dar uma força. E é isso, fiel. Valeu, falou, é nóis.